Boa noite. Hoje o Psicologia em Foco vai falar de uma doença que atinge muitos idosos, a doença de Parkinson. Cerca de 400 mil brasileiros sofrem com esse problema neurológico. O mal de Parkinson é uma doença do cérebro que provoca tremores e dificuldades de coordenação motora. Chega a acometer 1% da população acima de 65 anos. Vamos ver o que as pessoas sabem sobre essa doença. O que você sabe sobre o mal de Parkinson? Olha, o que eu sei do mal de Parkinson, que é uma doença neurológica, crônica e progressiva, E uma das coisas que ela atinge é os movimentos, E é uma doença que atinge diretamente o sistema nervoso central. Olha, sobre o mal de Parkinson, eu sei o seguinte, pelo fato de eu trabalhar com pessoas que têm alguém na família com essa doença, eu perguntava para eles qual que era o sintoma dessas doenças. Eles falavam, era perda da memória, dificuldade em andar, e eram trêmulos, e são pessoas que precisam de muita ajuda. Eles não podem definitivamente ficar sozinhos. Pelo que eu sei, é uma doença do cérebro, que provoca tremores, dificuldade de caminhar, dificuldade de coordenação e também que afeta as pessoas com mais de 50 anos. E também pode afetar homens e mulheres. Isso é o que eu sei sobre a doença. Eu sei que Parkinson é uma doença neurodegenerativa que acomete geralmente pessoas de idade mais avançada, a partir de 50 anos. E as manifestações mais comuns são tremores e dificuldade de coordenação motora. É uma doença do cérebro muito grave, causa tremedeira, amnésia, podendo provocar inclusive queda, dificuldade de andar. Muito obrigada. A doença de Parkinson, ou mal de Parkinson, é uma doença degenerativa, crônica e progressiva, que acontece em geral em pessoas idosas. O sistema nervoso é formado por células chamadas neurônios. Eles se conectam entre si através de um processo chamado sinapse. A disposição dos neurônios assemelha-se a uma rede, onde uma região pode comunicar-se com outra através de neurotransmissores, que são substâncias produzidas no corpo celular do neurônio e transportadas através do axônio até a sinapse. O neurotransmissor pode excitar ou inibir o neurônio subsequente. Existe uma região do cérebro chamada substância negra, responsável pela produção de um neurotransmissor chamado dopamina, cuja diminuição provoca sintomas principalmente motores. A degeneração dos neurônios nessa região é a principal causa das doenças de Parkinson. Na maioria dos pacientes, a causa da morte desses neurônios produtores de dopamina é desconhecida. Os sintomas da doença de Parkinson variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem apresentar sintomas graves, enquanto outras apresentam apenas alguns sintomas leves. No início, os sintomas podem afetar apenas um lado do corpo. Mais tarde, frequentemente, ambos os lados são afetados. A memória e o raciocínio são geralmente afetados. Os sintomas são tremores, a mão ou braço treme. O tremor também pode afetar outras áreas, como a perna, o pé e o queixo. Rigidez acontece porque os músculos não recebem ordem para relaxar. Pode causar dores musculares e postura encurvada. Bradicinesia, movimentos lentos. Pessoa com essa doença às vezes sente-se congelada, incapaz de mover-se. As expressões faciais e o balançar dos braços enquanto caminha tornam-se mais vagarosos ou ausentes. Alteração no equilíbrio. A pessoa anda com a postura levemente curvada para frente, podendo causar cifose ou provocar quedas. Voz. A pessoa passa a falar baixo, de maneira monótona. Escrita. A caligrafia torna-se tremida. Artralgia. É uma dor associada a uma ou mais articulações do corpo. Normalmente, o termo é usado quando a dor não gera inflamação. Caso seja inflamatório, passa a ser chamada de artrite. A deglutição e a mastigação podem estar comprometidas. Uma vez que os músculos utilizados na deglutição podem trabalhar de modo mais lento, pode haver acúmulo de saliva e alimento na boca, fazendo o paciente engasgar ou derramar saliva. Alterações urinárias e constipações intestinais podem ocorrer pelo funcionamento inadequado do sistema nervoso autônomo. Braços que não balançam ao andar. Resulta em uma marcha típica. No início da doença, é comum que apenas um braço se movimente, enquanto o outro fique imóvel. Posteriormente, ambos tornam-se imóveis. Depressão e déficit cognitivo. A depressão é um sintoma bastante frequente
e pode ocorrer mesmo antes dos primeiros sintomas serem notados, provavelmente relacionada à redução do neurotransmissor chamado serotonina. Alterações emocionais são comuns. Pacientes podem sentir-se inseguros e temerosos quando submetidos a alguma situação nova. Podem evitar sair ou viajar e muitos tendem a retrair-se e a evitar contatos sociais. Alguns perdem a motivação e tornam-se excessivamente dependentes de familiares. Alterações da memória, geralmente na forma de esquecimentos ou brancos momentâneos, são comuns. O raciocínio torna-se mais lento e pode haver dificuldades específicas em atividades que requerem organização espacial. Nós estamos aqui com Jorge Eustáquio Pereira, morador do bairro João Pinheiro. Tudo bem, seu Jorge? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Há quanto tempo que o senhor percebeu que estava com mal de Parkinson? Tem um ano, mais ou menos. E como que foi quando diagnosticaram? O senhor percebeu A primeira diferença? vez, quando começou, veio o diabetes, né? Sim. Aí o diabetes foi atacando o mal de Parkinson, né? E agora a gente está aí fazendo tratamentos, caminhadas, remédio, bastante remédio. Mas aí começou com a tremedeira, o senhor viu a tremedeira e foi ao médico ver o que era. E aí ele diagnosticou como Parkinson. Agora estou fazendo tratamento, né? Caminhadas, remédios, né? E agora não saio de casa mais sozinho, sempre com a pessoa olhando. E fazendo dietas também, né? Bastante dietas, para ver se melhora, né? A alimentação também ajuda? Ajuda muito. Você não pode comer muita gordura, muitas coisas pesadas. Tem maneirado, agora maneirou tudo. Entendi. E depois disso, o senhor percebeu algum preconceito ou não? Não sei sobre isso não. Tem muita ajuda dos amigos. Sempre ajuda, leva a gente para passear, entendeu? E a gente vai esquecendo, né? E vai melhorando, graças a Deus, bem melhor. Muito obrigada, seu Jorge. Nada. Existem vários medicamentos no tratamento da doença de Parkinson, que tem como terapêutica restaurar a atividade dopaminérgica para melhorar a mobilidade funcional, aumentando a qualidade de vida dos pacientes. Vamos falar do medicamento mais importante para amenizar os sintomas da doença, que é a levodopa ou L-Dopa. A levodopa consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é a membrana que protege o cérebro e a medula espinhal, que juntos formam o sistema nervoso central. Assim, a ação dessa substância alivia a falta do neurotransmissor dopamina. A levodopa é convertida em dopamina, aumentando a quantidade e liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica. Infelizmente, o uso prolongado de muitos anos pode causar reações secundárias bastante severas, como os movimentos involuntários anormais. A administração desse medicamento é por via oral. A sua biotransformação, ou seja, a preparação do corpo para a recepção da substância, ocorre no duodeno, de 50 minutos a 2 horas após a ingestão do mesmo. A absorção e a distribuição do medicamento acontece no intestino delgado e na barreira hematoencefálica. Já a excreção ocorre pela urina. Vamos ver agora a entrevista da nossa repórter Vanessa Almeida com o psicólogo João Batista. Boa noite. Estamos aqui com o psicólogo João Batista e ele vai falar sobre a doença de Parkinson. João Batista, tendo em vista que os fatores emocionais têm forte influência na descoberta e no tratamento da doença de Parkinson, explicite a importância do tratamento psicológico neste âmbito. Boa noite. Bom, a doença de Parkinson é uma doença realmente degenerativa e que implica numa série de restrições na vida do indivíduo. Essas restrições comprometem inclusive as atividades da vida diária. Então, muita coisa que a pessoa fazia naturalmente, fazia no seu dia a dia,
ela deixa de poder fazer, e isso acarreta toda uma série de dificuldades também dentro do campo psicológico, porque a pessoa vai tentar, sobretudo, instaurar algum tipo de controle, principalmente naquele sintoma que é o mais visível do Parkinson, que é a tremedeira. Então, todos esses processos fazem com que o psicológico reaja de uma maneira muito intensa. A pessoa vai ter vivências de dificuldade de aceitação da própria doença em primeiro momento. Ela vai ter uma dificuldade em desenvolver formas adaptativas. Então, para isso, o atendimento psicológico se torna fundamental. É uma maneira, uma forma que se tem de trabalhar com esse indivíduo para que ele possa resgatar a melhor qualidade de vida possível diante do problema do adoecimento. Ok. E sabemos que a doença de Parkinson causa danos irreversíveis e degenerativos. Diante deste cenário, o tratamento interdisciplinar se torna um ponto fundamental para manter uma melhor condição de vida. Relate um pouco da sua experiência com a equipe interdisciplinar no tratamento da doença destes pacientes. Bom, o atendimento em saúde em si, ele deve visar a interdisciplinaridade. É complicado a gente pensar que uma pessoa possa ser dividida em partes, né? Saúde física, saúde psicológica, saúde fisiátrica, enfim. É difícil a gente imaginar que a pessoa ela tem um segmento de especialidades. Quem tem as especialidades é o campo da ciência, o campo do conhecimento, não o próprio sujeito. Então, o atendimento interdisciplinar é uma forma da gente buscar diminuir os impactos do atendimento especializado. Além disso, né, a gente deve considerar que as coisas estão interligadas na vida da pessoa. Então, a dificuldade que ela tem causada por um problema que é exclusivamente orgânico ou de base neurológica, mas afeta o pensamento que ela tem de si, afeta a percepção que ela tem de si, afeta a própria relação dela com os outros. Então, aqueles pacientes que são atendidos dentro de um programa interdisciplinar, eles apresentam com certeza melhores resultados. O Parkinson, ele não tem cura, mas ele tem controle. Para você obter esse controle, é fundamental a adesão do paciente ao tratamento. É fundamental que ele seja assistido, não apenas naquilo que diz respeito ao atendimento psicológico, orgânico, mas também no campo da fisioterapia, no campo da terapia ocupacional, no campo do serviço social. Então, o conjunto desses profissionais envolvidos com o paciente, a possibilidade de que o paciente seja percebido como um todo para cada um desses profissionais que busquem atuar integrado, vai trazer como resultado uma condição melhor de saúde para esse sujeito. Ok, muito obrigada. Um prazer. É com vocês. Hoje, nós entendemos um pouco mais sobre a doença de Parkinson. Na semana que vem, vamos falar sobre o mal de Alzheimer. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.